Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa pregação de Atos capítulo 17. Chegamos agora no versículo 16 e vamos terminar o capítulo 17 hoje, vamos até o versículo 34. Vemos ali no começo do capítulo 17, Paulo e Silas chegam em Tessalônica, depois partem para a Bereia, havendo ali uma perseguição em Tessalônica, vão para a Bereia, falam da nobreza dos bereanos que conferem a palavra, se de fato ela é assim. São perseguidos novamente lá em Bereia por aqueles que eram de Tessalônica, e aí então eles vão para Atenas, rumo a Atenas. Versículo 16 em diante diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando como se possam achar, bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nós vemos essa chegada a Atenas do apóstolo Paulo, uma chegada um tanto quanto conturbada. Damos uma olhada aqui no mapa pelas cidades que o apóstolo Paulo havia passado. Vemos ali cidades de Tessalônica e Bereia, e Atenas aqui embaixo. Ele sai de Tessalônica, vai para Bereia e vem para a região de Atenas aqui. Então ele chega na região de Atenas, na Grécia, e ele chega ali, o texto nos fala que o seu espírito se revoltava. Ele estava chocado com relação à idolatria, porque em Atenas existiam vários lugares, existiam imagens dos deuses gregos, nas praças, nos mercados, nos edifícios públicos, em comércios,
em todos os lugares se viam imagens dos deuses gregos, e Paulo se revolta com aquela idolatria que havia ali. O texto fala que ele, na versão revista atualizada, fala que o seu espírito se revoltava. Na revista em Corinto fala que seu espírito se comovia, estava incomodado com aquilo. Na NVI fala que ele ficou profundamente indignado. Ele olhava para toda aquela idolatria, para todas aquelas imagens, aquelas esculturas de Deus, e ele se sentia indignado, revoltado. Aquilo o incomodava. E é algo que também nós sentimos um incômodo quando a gente vai a algum lugar e você vê aquelas imagens, aquilo te incomoda, aquilo te choca de alguma forma. Você pensa, poxa, como uma pessoa pode crer em algo que não seja o verdadeiro Deus, em algo que foi um homem que criou, que fez uma imagem ali, e a pessoa adora aquele ser ali como se ele fosse um intercessor, como se fosse um Deus, como se fosse um santo, como se fosse alguma coisa que lhe trouxesse algum benefício ou algum bem. E Paulo ele se sente indignado em face a toda aquela idolatria que existia na Grécia, e era muita idolatria. Existia uma quantidade imensa de deuses, que nós vamos ver daqui a pouco. Alguns dos principais, pelo menos, na Grécia existia uma quantidade imensa de deuses que eram cultuados das mais diversas formas. Então, no versículo 16, ele vem falando que ele está indignado com isso, e o texto então vem falando aqui, quando ele se choca com isso, o que ele faz? Ele poderia ficar quieto, vou ficar na minha, não vou criar nenhum conflito aqui. O texto nos fala no versículo 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, em face a toda aquela idolatria, aí que ele via ainda mais a necessidade de pregar a palavra de Deus. Pessoal, essas pessoas não conhecem ao Deus verdadeiro, eles estão cultuando outros deuses. Se eles estão cultuando outros deuses, eles não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Eles estão sendo enganados, eles estão vivendo uma vida longe do Senhor, e eles estão caminhando para a perdição. Ele então começa a pregar nas sinagogas, começa a pregar nas praças, e fala ali então que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem lhe perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então eles começam a falar: o que esse tagarela está querendo falar? Ele está, quando se refere a esse termo tagarela, a palavra que literalmente traduzida seria catador de sementes, né? Era uma palavra que se referia como se fosse um pássaro que está catando restinhos de sementes. Falava assim, ele está trazendo coisas pequenas, coisas que não têm valor algum. É como aquele senhorzinho que está lá na praça jogando as quirerinhas, lá uns milhozinhos, e vê os pombinhos lá e cata. Esse é tagarela, é aquele catador de migalhas, é aquele que coleciona refúgios filosóficos. Eles se consideravam grandes filósofos na Grécia, ali, principalmente em Atenas. Você é aquele que traz refúgio, aquele que traz coisa pouca, aquele que traz pouca sabedoria. Não tem nada. É mais um tagarela, é aquele que não traz muita coisa boa. E aí então eles falam no versículo 18 ainda, falam que ele parece pregador de estranhos deuses. Paulo não estava pregando estranhos deuses, mas eles confundiam, porque Paulo estava falando sobre Jesus e a ressurreição, e eles entendiam que Paulo estava falando de dois deuses, um Deus Jesus e outro Deus a ressurreição. A palavra ressurreição em grego é anastasis. Então eles entendiam, olha, ele está falando de dois deuses, o Jesus e a anastasis. Eu falei, está pregando estranhos deuses, nós não conhecemos esses deuses. O que ele está falando aqui? Esses aí nós não conhecemos. Dentro de todas essas dezenas, centenas de deuses que nós temos aqui, esse Jesus e essa ressurreição nós não conhecemos. Mas Paulo está ali pregando Jesus e a ressurreição que Jesus teve.
aquele que morreu e ressurgiu, aquele que está vivo, aquele que é verdadeiro, aquele que esteve entre eles. Não era mais uma imagem, não era mais um mito criado pelo povo, criado por alguém, pela imaginação das pessoas. E o texto nos fala aqui que os epicureus, né? Versículos 18, no versículo 18 fala, alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram dois grupos filosóficos. Os epicureus, eles foi uma escola que foi fundada por um homem chamado Epicuro, que viveu entre o século III e IV antes de Cristo, e ele ensinava que nós devemos buscar o máximo de prazer possível, que nós devemos nos afastar e evitar o sofrimento. O sofrimento não existe, né? O propósito da vida é sentir prazer. Vivam agora. Quando nós estávamos na escola e assinávamos camiseta, naquela época não existia WhatsApp, nada disso, então para a gente trazer uma lembrança dos colegas de escola, normalmente tinha telefone, muitos nem tinham, a maioria não tinha telefone, nós assinávamos camiseta. E uma das frases que mais estavam escritas nas camisetas era: curta a vida porque a vida é curta. Essa é uma filosofia dos epicureus. Curtir a vida, vivo agora, carpe diem. Aproveite sua vida. Existem diversos exemplos que nós podemos dar, exemplos de músicas. Muitas vezes a música funk, você vai ver o reflexo daquilo que estão pensando. Eles acham que o aproveitar é fazer tudo aquilo que eles estão falando, todas aquelas bobagens que eles estão falando. Eu trouxe uma tradução de uma música aqui, que já é uma música de algum tempo, e ela reflete muito isso que nós estamos falando aqui, sobre curtir a vida, sobre negar o sofrimento ou coisa do tipo. O título da música em português seria Muitos Homens Tão Pouco Tempo. Ele faz aqui como se fosse uma tabuada dos 5, 10, na verdade não só dos 5, faz 5, 10, 20, vai até o 95 lá. E um pedaço da música ela fala assim: é de manhã eu abro os olhos, tudo, e ainda é o mesmo, viro-me para o cara que se hospedaram a última noite e perguntou-lhe: o que é seu nome? Ou qual é o seu nome? Isso parece acontecer mais e mais. Eu amo aqueles homens todos. Cada novo encontro meu faz meu coração bater mais rápido quando vê-los tão forte e alto. Tantos homens, tão pouco tempo, como posso perder? Tantos homens, tão pouco tempo, como posso escolher? Dizem-me que eu sou até nenhum bom. Eu deveria apenas sossegar, mas eu não quero ficar com apenas um homem, eu quero provar o que está ao redor. Como no céu todas as noites, estar aqui com alguém novo, emoção física, um belo sorriso e os músculos maravilhosos também. Então, realmente, por que preocupações sobre o amor? Quem quer que a sua liberdade seja tirada? Para 52 semanas de cada ano, há um novo homem todos os dias. E também muitas opções para fazer a minha mente. Assim muitos homens podem vir até mim. Eu não quero amor verdadeiro. Eu não quero amigos. Basta dar-me seus corpos hoje à noite. Então, é um tipo de filosofia de você pensar: o que importa é o prazer. Eu quero prazer. O que a mulher está cantando aqui: eu quero um homem diferente toda noite, eu quero sentir prazer. Eu quero que venham aqui, eu quero sentir coisas diferentes todo dia, porque o que importa é a emoção. Essa era a filosofia pregada por esses homens, por esses filósofos. Eles pregavam a questão do prazer, o prazer acima de todas as coisas. O que vale é o prazer, não é você viver em obediência, você muitas vezes precisar se privar de alguma coisa por amor a outra pessoa, você fazer algo porque você ama a Deus. Não, o que importa é você está se sentindo bem, você sente prazer, então isso é bom. E às vezes até nas igrejas isso pode acontecer. Você está fazendo algo bom e é de Deus se você estiver se sentindo bem, se você sente paz. Às vezes você pode sentir paz fazendo uma coisa errada. Tem gente que sente paz fazendo algum tipo de coisa criminosa.
Não é só sentir paz. Se isso faz bem para você, se faz bem para o seu corpo, se você sente prazer, está valendo. Isso não é bíblico. Certa vez eu ouvi uma entrevista de um político, ele já não é mais político hoje, ele saiu do país dizendo que estava sendo ameaçado, mas eu vi uma entrevista dele com uma jornalista já veterana, chamada Leda Nagli, e ela perguntou para ele: se você soubesse, se tivesse dia marcado para acabar o mundo, o que você faria? Ele falou: olha, eu pediria perdão para algumas pessoas que eu tivesse ofendido, que eu soubesse que eu tenho ofendido. Eu falei: olha só, já é alguma coisa, tudo bem que ele tem que esperar anunciar o fim do mundo para pedir perdão, podia ter pedido antes, mas já é uma atitude um pouquinho melhor. Mas ele trouxe as pérolas. Eu iria usar todos os tipos de drogas ilícitas que existissem e ia ter relacionamento. Ele não usou essas palavras, ele usou palavras mais chulas, né? E eu teria relacionamento com todas as pessoas que quisessem ter relacionamento comigo. Essa é a noção de aproveitar a vida das pessoas. Essa é a cosmovisão que elas têm do mundo. É sentir prazer. Eu vou usar, vou injetar, vou cheirar tudo que tiver por aí. Tudo quanto é coisa que tem por aí, eu vou sair injetando e cheirando e colocando em todos os meus poros. E vou ter relacionamento com quem aparecer na minha frente. Vou fazer igual o cachorro, saindo por aí no cio. É este o sentimento, é esta cosmovisão que essas pessoas têm. Nós vemos igrejas também, igrejas mundanas, igrejas onde você vê as pessoas falando para você fazer o que o teu coração te manda. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, que é desesperadamente corrupto. E as irmãs falam: olha, vem, porque você vai se sentir bem aqui, porque você vai ser feliz, porque elas têm essa noção de que nós precisamos ter essa felicidade que o mundo prega, essa paz que o mundo prega. Como Jesus fala: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, é a paz que o Senhor nos dá. Não é o sentir feliz que o mundo nos dá. A felicidade, nós não precisamos da felicidade do mundo. E tem igrejas pregando isso, que você vem aqui porque você vai ser feliz. E daí tem boate gospel, tem bar gospel, só falta motel gospel. Porque eles acham que a intenção, a propósito da nossa vida é ser feliz, é ter prazer, é esse tipo de prazer. Isso é completamente errado. Os epicureus pensavam dessa forma, eles negavam o sofrimento. Eles achavam que não, o sofrimento não existe, nós precisamos só focalizar no prazer, só fazer aquilo que nós gostamos. Hoje eu não quero levantar, não quero ir para a escola, vou dormir só. Hoje eu não quero ir trabalhar, vou ficar em casa assistindo televisão, Netflix, fazer uma maratona Netflix aqui em casa. Eu quero sentir prazer. Que nada, não quero saber de me privar de alimentação. O médico falou lá que eu vou ficar com diabetes, vou precisar amputar minha perna se eu continuar comendo desse jeito, ou vou ficar cego. Que nada, eu vou continuar comendo, vou pegar aqueles bolos com meio metro de chantilly em cima e vou comer, vou me lambuzar inteiro. O que importa é o prazer. Você vai cortar meu braço, depois eu vejo isso que vai acontecer. O prazer. Não pensa que nós temos um corpo que foi dado por Deus. Os estoicos foram fundados por um homem chamado Zenão, no mesmo período dos epicureus também, e eles criam que tudo era regido pelas leis da natureza, que o ser humano deveria aceitar tudo, de qualquer forma. Então eles se demonstravam insensíveis a qualquer tipo de acontecimento, né? Mortes, perdas, qualquer jeito. Então eles eram insensíveis. Não, era para acontecer. Nós podemos ver isso também em nossos dias. Alguns dizem: não, Deus quis assim. Eu estou desempregado, Deus quis assim. Acho que se quando Deus quiser eu vou arranjar emprego. Aí fica sentado em casa esperando arrumar emprego. Eu estou com dificuldade na escola, mas Deus quis assim. Se Deus quiser que eu passe esse ano. Mas você está estudando? Não, Deus sabe todas as coisas. Não é assim. Não é desta forma. O Senhor nos dá responsabilidades. Nós não podemos nos tornar insensíveis. Uma pessoa morreu lá, morreu, e daí?
Ah, mas não era seu parente, não era seu filho, não era seu pai, não era seu marido, não era sua esposa. Ah, não, mas era para ser assim mesmo. Insensibilidade. Era para acontecer desse jeito. Nós não pensamos assim, nós não somos insensíveis. O próprio Jesus não foi insensível. Quando Lázaro morre, ele chega ali perto daquele túmulo de Lázaro e a Bíblia fala que Jesus chorou. O Senhor não era insensível com as coisas da vida. Ele compreendia que a vontade do Pai sempre era feita, mas ele se perturbava com as coisas também. Quando Jesus está ali no Getsemane, prestes a ser entregue para ser crucificado, ele fala: passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade, não. E fala que Jesus estava em profunda agonia naquele momento. Ele estava indiferente: vou ser crucificado, tem que ser assim. Não, ele fala: passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Aí ele fala que ele estava suando gotas de sangue, de tamanha agonia ele estava passando. Então Jesus não era insensível, nós não devemos ser insensíveis também. Os estoicos eram insensíveis, eles falaram: não, era para acontecer assim, é desse jeito, vou me conformar dessa forma. Existem sociedades que são assim. Falam: você nasceu assim, você nasceu pobre e miserável, você vai ser a vida inteira miserável. Você não pode lutar para ter uma vida melhor, não. Você nasceu nessa casta e você vai permanecer assim. Você vai ser pro resto da sua vida assim. Não importa o que você faça, você vai ser sempre isso. Não é dessa forma. Não é assim que o Senhor quer que nós façamos. Quando no versículo 19 ao 21 o texto nos fala ali, depois que os estoicos os epicureus estoicos contendem com o apóstolo Paulo, no versículo 19 ao 21 vai falar o seguinte: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então eles levam Paulo ao Areópago, que Areópago quer dizer coluna de Ares ou coluna de Marte, que ficava próximo ao Partenon, que era um templo dedicado à deusa Atena. O Areópago ficava ali perto, tinha cadeiras esculpidas na pedra, e onde eram julgados crimes, eram julgadas situações ali, onde eram levadas coisas para serem julgadas ali. Então existia essa coluna de Ares, onde existiam aqueles juízes que levavam lá para ser julgadas situações perto próximo aqui ao Partenon, que era na Acrópole, que era a parte mais alta da cidade. Então nessa parte aqui daria para ver toda a cidade ao redor, toda a cidade de Atenas. Era aqui que, quando havia guerra, a população se refugiava nesse local, porque era a parte mais alta da cidade. Paulo é levado para ali para ser perguntado do porquê ele estava pregando este tipo de doutrina, uma doutrina estranha para eles. Ele fala coisas estranhas, nós não conhecemos essas coisas, e nós estamos sempre nas praças procurando saber as últimas novidades. Temos nossos filósofos aqui que ficam filosofando por aí, discutindo sobre as filosofias, mas isso nós não conhecemos e queremos saber o que você está falando aqui, porque esses deuses que você está falando aí, são deuses estranhos. E Paulo então é levado lá até esse local, até o Areópago. Então Paulo fala o seguinte, versículo 22: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Os deuses gregos foram criados com uma imagem humana e criados para mostrar os anseios, os medos da população. Então você via os deuses fazendo as coisas mais absurdas, traindo, matando, roubando, batendo, mentindo e tantas outras coisas. Por exemplo, Zeus, que era considerado o deus dos deuses deles, ele era filho de Cronos. E ele teve, Cronos teve vários filhos com a sua esposa ali,
e ele tinha medo que tomassem o trono dele. Cronos tinha medo que tomassem o trono dele. Todos os filhos que a mulher dele tinha, ele comia os filhos. Então, quando Zeus nasceu, a mãe dele esconde, foge com seu filho, embrulha uma pedra, deixa embrulhada uma pedra para que Cronos comesse aquela pedra, e depois que ele descobre, ele vai atrás de Zeus, mas Zeus já está grande e tal. Então, existem todas as histórias assim. Existem histórias de filho que acaba se apaixonando pela própria mãe, que mata o pai, coisas assim bem malucas. Então os deuses foram criados com esta moralidade deles, com todos os princípios que eles tinham. Nós vemos ali Poseidon, que era o deus dos mares. Nós vemos a Atena, que era a deusa da sabedoria, a Afrodite, que era a deusa da beleza, o Hefestos, que era o deus da tecnologia, da metalurgia da época. Então nós podemos ver vários deuses ali que eram ligados a cada situação. Como nós podemos ver hoje, tem isso, daquilo outro, das causas impossíveis, que é o santo casamenteiro, que é isso, que era a deusa do matrimônio, não é verdade? Então eles tinham para tudo isso, a deusa do matrimônio, a deusa do mar. Olha, está uma tormenta lá e o mar está revolto, então vamos fazer lá um sacrifício para Poseidon. Então se fazia lá, muitas vezes poderia fazer um sacrifício humano a Poseidon, mataram uma pessoa, mataram uma virgem, por exemplo. Eram sacrifícios que eles faziam para que o mar se acalmasse, para o deus do mar, para a deusa do matrimônio, para a deusa da beleza, para o deus do fogo, para o deus do sol. Era todo este simbolismo que tinha dentro da mitologia grega, da religião dos gregos. Nós podemos ver que muito disso foi também implantado muitas vezes em religiões chamadas cristãs. Mas aqui há uma religiosidade sem salvação. Veja o que o apóstolo Paulo fala, que ele fala que eles são acentuadamente religiosos, fala no versículo 12. Ele fala que ele observou os objetos de culto dele, aquela infinidade de deuses ao redor. É Deus do mar, é Deus da terra, é Deus do sol, é Deus da lua, é a deusa do casamento, é deusa disso, é Deus daquilo outro, é Deus da terra, é Deus das profundezas, do inferno. Tinha de tudo. Ele falou, vocês são muito religiosos. Verdade, vocês são religiosos. Vocês são tão religiosos que vocês têm medo de esquecer algum Deus. E vocês até colocaram no altar um Deus desconhecido. Vocês pensam, poxa, imagina se a gente esquece o Deus. Tem centenas, milhares de deuses. Imagina que a gente esquece algum. Vamos colocar aqui um altar ao Deus desconhecido. Vamos adorar. Nós não conhecemos, mas vamos adorar. Você adora um Deus que não conhece. O texto fala aqui, ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Não adianta adorar aquele que você não conhece. Você não o conhece. Você não sabe como adorá-lo. Você não sabe quem ele é. Você não sabe do que ele gosta, do que ele não gosta. Porque este Deus desconhecido, ele fala que não é para você ter nenhum outro Deus diante dele. Este Deus desconhecido, ele fala que não é para você ter, que ele não divide a glória dele com ninguém. Esse Deus desconhecido não suporta a idolatria. E vocês fizeram um altar a ele para adorá-lo, mas isso não serve de nada, porque vocês não o conhecem. Não adianta nós adorarmos sem conhecermos. Vocês adoram toda essa infinidade de deuses. Vocês fazem todos esses tipos de sacrifício, mas vocês querem adorar um Deus desconhecido também. E é isso que eu estou pregando para vocês. Não adianta nada vocês adorarem sem conhecer, se vocês não abandonam a sua velha vida, se vocês continuam acreditando que vocês precisam fazer oferendas no mar, que vocês precisam clamar pelo santo das causas impossíveis, pelo santo casamenteiro, por isso, por aquilo outro, vocês não conhecem o verdadeiro Deus, porque Ele não aceita esse tipo de coisa. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ele não aceita nenhum outro intercessor. Não há nenhum outro intercessor que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E a este
Deus desconhecido que ele estava ali anunciando. Quem é o Deus de Paulo? Como Paulo anunciou a este Deus? Versículo 24 ali vai falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não está habitando em nenhum templo. O templo lá em Jerusalém, ele foi criado para que o povo sacrificasse ao Senhor ali, mas o próprio Senhor já no Antigo Testamento falava que ele não poderia, ele não habitava em casas feitas por mãos humanas e que ele não poderia ser contido ali. Ele não estava apenas ali. A glória dele estava ali, mas ele não estava apenas ali. E ali então ele fala: ao contrário desses deuses de vocês que precisam de um templo, que precisam estar lá no templo de Diana, no templo da Atena, no templo dos outros deuses, eu não sou contido em nenhum templo. Eu não posso ficar ele não está em nenhum lugar específico apenas, ele está em todos os lugares. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de nada, além de ele ser o Criador, ele faz todas as coisas, tudo aquilo que existe. Ainda fala que ele é onipotente, ele não é servido por mãos humanas, ele pode todas as coisas, ele não depende de nós, ele não depende de mim e de você para fazermos algo para ele, para que aí sim ele possa agir. Ele não depende de você, ele não depende de mim, ele não é servido por mãos humanas. Ele não fica esperando, por favor, faça isso por mim. Ele não precisa de você. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá respiração, o texto nos fala. Foi Ele quem nos criou. E os outros deuses é como se eles necessitassem de algo. Olha, se você não fizer aquele sacrifício lá para aquele Deus, ele não vai fazer isso para você. Deus não precisa de você. O texto continua falando aqui no versículo 26 e 27, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele fala, de uma só pessoa, ele fez toda a raça humana. Porque os gregos pensavam, existem os gregos e os bárbaros, nós nos separamos, nós somos o povo e o resto é o resto. Da mesma forma os judeus pensavam, existem os judeus e existe o resto, existem os gentios, quem não for judeu é gentil. E Paulo aqui está falando que Deus fez de um só a raça humana para habitar sobre a face da terra. E que deste Deus Criador, Ele fixou os tempos estabelecidos. Foi Ele quem determinou todas as coisas, foi Ele quem fez todas as coisas, Ele tem o poder sobre todas as coisas. E Ele fala que Deus determinou todos os tempos para que nós o buscássemos. E não fosse algo separado, judeus e gentios, gregos e bárbaros. O texto nos fala, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar. Usa um linguajar aqui como se nós, antes de conhecermos a Cristo, fôssemos cegos e estivéssemos tateando para tentar achar ao Senhor. Mas o texto nos fala que nós o texto fala que porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, está próximo, está acessível, a mensagem está acessível. E o apóstolo Paulo está falando, olha, estou falando para vocês acerca de Jesus, acerca da ressurreição, e vocês estão como cegos tateando, e Cristo está próximo, e vocês podem encontrá-lo. O pecado cega, a falta de salvação, quando nós não somos salvos, nós estamos cegos, sem Cristo, estamos tateando, mas o Senhor, nós podemos encontrar esse Senhor, sermos encontrados por Ele. Paulo cita dois filósofos, que logo em seguida, no versículo 28, ele fala,
pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então ele se identifica com eles ali para mostrar para eles que aquilo que os filósofos falavam tinha um princípio bíblico, mas que eles utilizavam de uma forma incorreta. Ele falou, o que eles falaram é correto, mas eles aplicaram errado. Eles aplicaram para os falsos deuses. Mas o que eles falaram, se aplicado ao Deus de Israel, está correto. Ele fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não há outra forma de nós vivermos se não for por Deus. Foi Ele quem nos criou e é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos trouxe a salvação, é Ele quem nos dá a vida. Por isso nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está falando aqui, sem o Senhor, qualquer pessoa, não há possibilidade sequer de você dar um passo. Porque é Ele quem sustenta o universo, Ele é o Criador do universo, e você, sem a atuação dele, você não dá um passo a mais. Você não ergue um dedo. Você não profere uma palavra. Ele sustenta todos os seres humanos, judeus e gentios, crentes e incrédulos. Essa é a questão da graça comum. Nós existimos por Ele. Mesmo que você não creia nele, você é sustentado por Ele de alguma forma. Porque também dele somos geração. Primeiro ele faz uma citação de Epimênides, depois ele faz uma citação de Cleanto, que fala porque dele também somos geração. Nós fomos gerados por Ele, nós somos criados por Deus. Nós nascemos de um só homem surgiu toda a raça humana e o Senhor nos sustenta. E vocês aí que não creram em Cristo na ressurreição estão tateando. O Senhor está perto. Estou anunciando o Senhor a vocês e vocês estão tateando. E vocês podem encontrar. Versículo 29 diz o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, se nós somos gerados por Deus, se nós somos criados por Deus, como você vai cultuar a um Deus feito de pedra, de ouro, de prata? Não devemos pensar que a divindade é assim. No Antigo Testamento, o profeta fala o seguinte, da insensatez de um homem, que ele corta uma árvore e com um pedaço dessa árvore ele vai lá e faz sua refeição, e com outro pedaço da árvore ele esculpe, faz uma escultura de um Deus para si e se ajoelha diante daquela escultura. Ele mostra a insensatez do homem de pegar uma árvore, e hoje de pegar um pedaço de gesso lá, de pegar uma madeira qualquer também, de esculpir uma imagem, pintar e se ajoelhar diante dela. É a insensatez, é a cegueira espiritual. Se nós somos criados por Deus, como nós vamos adorar um outro Deus, um outro ser, um outro santo, quem quer que seja, se ajoelhar diante daquela imagem? Nós somos gerados por Deus, e a Escritura em nenhum momento nos dá esta licença, esta autorização para nos ajoelharmos diante de qualquer imagem. Mesmo que você fale, não, eu não estou adorando, estou venerando, não importa. O Senhor não nos permite isso. Versículo 30 fala, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, vocês foram ignorantes até agora. Vocês tiveram um conhecimento limitado, que ele está falando aqui. Isso era uma ofensa para os atenienses. Como nós, conhecimento limitado? Filósofos, quantos filósofos já não tivemos aqui? Quantos filósofos? Sócrates, Platão, quantos homens? E aqui ele fala, vocês foram ignorantes. O Senhor não levou em conta os tempos da ignorância. Vocês tinham conhecimento limitado acerca de salvação, acerca de Deus. Agora se arrependam. Esse é o Evangelho, é um chamado ao arrependimento. Você fazia coisas erradas, você estava cego, você estava morto nos seus delitos e pecados, agora se arrependa. O Evangelho nos chama ao arrependimento. Ah, mas eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo. Se você continuar fazendo assim, você está perdido.
Você está morto em seus delitos e pecados e você vai para o inferno. O Evangelho nos chama ao arrependimento. O Senhor fala que se arrependa. O Senhor não vai levar em conta os tempos da ignorância. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha uma mudança de vida, transformação. É a metanoia, é a mudança de pensamento, é a mudança de mentalidade. E ao fim deste discurso do apóstolo Paulo, desta defesa que ele faz do Evangelho, ele fala, porquanto, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele fala, Deus estabeleceu um dia que ele vai julgar. Ele vai julgar todos os povos, e aqueles que não creram em Cristo serão julgados e condenados. Cristo virá um dia e todos vão ter que se ajoelhar perante Ele. Antes você se ajoelhou diante de um outro Deus, diante de um santo, de quem quer que seja. Agora você vai se ajoelhar diante de mim, mas é para condenação. Você não me reconheceu como Senhor. Você queria adorar outros deuses e me adorar junto também. Eu era um Deus desconhecido para você. Junto com todos os outros deuses, eu era mais um no meio de tudo isso aí. Ele era mais um, os outros vinham complementando ali. Cada um tinha um departamento. E se Jesus estivesse lá, ele tivesse um departamento lá. Chega até Jesus, dá uma oração e fala, vai para aquele departamento do casamento. Para finanças, vai para aquele outro departamento, faz oração para aquele lá. Para alguma situação de doença, vai para aquele outro departamento. Não é assim. Nós cremos num Deus soberano, num Senhor que veio a este mundo, que morreu e ressuscitou, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fala para nós nos arrependermos, e que um dia Ele vai julgar o mundo, e que essas pessoas serão condenadas. Porque Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou. Ele é real. Ele não é mais um. Ele não é um mito. Jesus é verdadeiro. E os versículos 32 e 34 dizem o seguinte: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, zombaram, e outros disseram a respeito disso: já veremos outro dia, noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns deles que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, nesta defesa que ele faz, alguns falam, não, vamos ver isso outro dia, não queremos saber do negócio de ressurreição, isso é estranho para nós, a gente não quer saber disso não. Mas alguns creram. Que fala de Dâmaris e de Dionísio. Dionísio, inclusive, era o nome de um dos deuses daquela época, o deus do vinho. E fala que algumas pessoas creram aqui. Essas pessoas creram e se agregaram a ele, que o texto fala aqui. E essas pessoas então vieram ali e começaram a crer, começaram a seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela traz este resultado. Muitos creem, mas muitos também não creem. Algumas implicações para nós, aplicações na noite de hoje. A adoração falsa, ela pode satisfazer as nossas necessidades aparentes. Eu adorei aquele Deus, eu acendi uma vela, eu fiz isso, eu cumpri promessa não sei do que, eu me senti tão bem, eu me senti tão aliviado. Isso não é aceitável a Deus. Eu acho que eu agradei a Deus porque tudo que a gente faz de coração sincero faz bem. Se não faz mal, faz bem, né? Não, isso não é aceitável a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. Por mais que você se sinta bem, eu me sinto bem comigo mesmo, vou continuar fazendo. Deus não aceita esse tipo de coisa. O Senhor não precisa de nós. Ele é autossuficiente. Senhor, se o Senhor não fizer isso por mim, eu não vou fazer isso para o Senhor. Eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de frequentar a igreja, eu vou deixar de dar uma oferta, eu vou deixar de fazer aquilo outro. Deus não precisa de você. Você vai responder diante de Deus por isso. Você não pode fazer chantagem com Deus como se fosse aquele deusinho qualquer de uma mitologia, que você dá aquela cruzadinha de braço, faz um beicinho e fala: se o Senhor não fizer isso, estou de mal. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, vai ficar: por favor, não faça isso, qualquer coisa menos isso, eu dependo de você. Ele é o Senhor do Universo.
você deve temer e tremer de chegar na presença dele e glorificar por poder chegar na presença dele por meio de Jesus Cristo. Um Deus tão grandioso, mas que está perto de nós, está presente em nossas vidas. Se você possui um entendimento distorcido de Deus, ele te chama ao arrependimento. Talvez você já tenha frequentado alguma igreja que tem um entendimento distorcido de Deus, de um Deus garçom, de um Deus que é o seu servo ao invés de você ser servo dele, de um Deus que você pode determinar e exigir de Deus alguma coisa, de um Deus que aceita tudo. Deus é amor, Ele vai aceitar do jeito que você está. Se você quiser continuar assim, pode continuar. Deus não é assim. Deus nos aceita se você se arrepender, se você quiser mudar de vida. É esse Deus. Se você tem um entendimento distorcido de Deus, Ele te chama a arrependimento. Procure aprender sobre Deus. Eu quero aprender mais do Senhor, então busque na Bíblia. Mas eu recebi uma revelação de Deus. Mas essa revelação está na Bíblia? Olha o tamanho da revelação que você tem aqui. Você vai precisar de mais revelação ainda. Aí você tem um monte de revelação que é contrária àquilo que a Bíblia fala. E você tem um evangelho completamente distorcido e na verdade você cria um outro Deus. Se você possui um entendimento distorcido de Deus, Ele te chama ao arrependimento. Nós somos chamados ao arrependimento para não sermos julgados por Cristo. Se arrependa, porque se você continuar numa vida de incrédulo, apesar da sua religiosidade, você vai ser julgado por Deus. Creia na graça e na misericórdia de Cristo. Creia que você tem aquilo que é suficiente para a sua vida nas Escrituras. Você não precisa de nada mais além das Escrituras. Você não precisa de revelação, você não precisa de profecia, você precisa da Bíblia, você precisa da Palavra de Deus, você precisa ter comunhão com Cristo. Você não precisa que a Bíblia seja distorcida e que você tenha um outro Deus, uma caricatura de quem é o verdadeiro Deus. De repente você está cultuando um outro Deus. Creia nesse Deus que veio ao mundo por meio de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, que deve ser glorificado para todo sempre. Vamos orar ao nosso Deus.